Oi pessoal, a gente está gravando o Veda, então todos os dias de agosto vai ter vídeo novo para você. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para você sempre receber as notificações de novos vídeos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um possível tema do Enem, que é refugiados. Primeira coisa importante para falar sobre refugiados é definir o que são refugiados. Refugiado é qualquer pessoa ou grupo de pessoas que, por motivos de perseguição, por guerras, por motivos políticos e religião, eles são obrigados a se deslocar do seu país, seu espaço de residência, para um outro país, sem a possibilidade de retornar. Porque se eles retornarem, eles correm o risco de ser mortos, perseguidos, enfim. O refugiado é um tipo de migrante, né? Migrantes são pessoas que saem de um lugar para o outro, só que a diferença é que o refugiado ele não tem escolha, ele sai porque ele vai perder a vida e ele não tem auxílio do estado onde ele saiu, né? Ele precisa de ajuda internacional para tentar sobreviver. Então ele sai do país dele correndo também o risco de morrer no caminho, ou correndo o risco de chegar no país e ele não ser aceito. Só que ainda assim é melhor do que ficar no país, porque fatalmente vai acontecer algo péssimo se ele continuar lá. A ONU considera que a gente está vivendo a maior crise humanitária deste século. Desde 2015, mais de 65 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar internamente ou sair de seus países. Destes, 21 milhões são refugiados, sendo que 51% são crianças. Em 1950, a ONU criou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que em 1951 criou um estatuto que prevê direitos para os refugiados, né? Entre eles, os principais, que o refugiado chegando em um lugar, ele não pode ser devolvido, porque justamente ele está correndo o risco de perder a vida, e que ele tenha condições mínimas de sobrevivência, como alimentação e água. Há 3 países que representam metade dos refugiados do mundo, que são a Síria, o Afeganistão e a Somália. Há outros países que têm uma representatividade muito grande no número de refugiados, que são o Sudão do Sul, o Congo e a Nigéria. Ao contrário do que se parece, pelo que a gente vê em noticiários, dos refugiados chegando à Europa, não é a Europa que absorve o maior número de refugiados. É justamente nas regiões onde saem esses refugiados. Então, a África e o Oriente Médio são as regiões de onde saem mais refugiados e outros países dessas mesmas regiões são os que absorvem mais. O país que mais tem refugiados no mundo hoje é a Turquia, até pela proximidade com a Síria e com os países da África. O Paquistão, o Irã, o Líbano, o Quênia e a Etiópia são alguns dos países que têm muitos refugiados. Mas não é só da África e do Oriente Médio que saem refugiados. Na Europa também há refugiados saídos da Ucrânia. Na América Central, há refugiados que saem da Guatemala, de El Salvador e de Honduras. O Brasil, que é um país que tem uma lei para refugiados, está agora, exatamente neste ano de 2017, recebendo refugiados vindos da Venezuela por causa da instabilidade política. Mas também em outras regiões do Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, outras nacionalidades de refugiados, como os sírios, que também estão aqui, o pessoal vindo do Congo, paquistaneses, palestinos, haitianos, que o Brasil estava lá fazendo ajuda internacional, e angolanos. Em São Paulo, há muitas iniciativas que empregam refugiados. Há um abraço cultural em que refugiados dão aulas de idiomas e também há um bar chamado Al Janiá que emprega refugiados. E ainda tem uma novidade, vai ter uma novela na Globo sobre refugiados sírios. Até o momento, o nome da novela vai ser Sal da Terra, mas isso ainda pode mudar. Por 2 mulheres. Escrito por 2 mulheres. Então, realmente é um tema que está aí na mídia. Tá no momento. No momento pode ser um forte candidato a ser tema de redação, sim. Com todos esses dados que nós falamos, o que mais repercutiu foi a entrada de imigrantes na Europa, né? Criou-se uma crise internacional de
países, olha, vamos receber, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. E quem acabou ali liderando isso foi a Alemanha, da Angela Merkel, que ela acabou aceitando uma quantidade muito grande de refugiados, o que deu uma briga interna no país, mas ela criou, junto com o governo dela lá, um programa para poder receber e auxiliar os refugiados. Dentre as determinações, o mais importante do programa é que o refugiado que lá estivesse, ele era obrigado a aprender a língua alemã, que é uma língua, convenhamos, difícil, mas ele tinha que ter aulas. Mas o governo fornece essas aulas. Isso. Ele tinha que tirar o passaporte provisório dele e também ele tinha que procurar um emprego temporário que o governo estava ajudando. E na época isso foi uma discussão polêmica. Por quê? Uma das portas de entrada para a Europa, do pessoal que vinha principalmente da Síria, é pelo mar Mediterrâneo, eles entravam pela Grécia, que é um país que está quebrado, está com problemas seríssimos financeiros e eles não têm condições. Eles decretaram, estamos falidos, não temos como ajudar, por favor, a União Europeia nos ajude. Outra porta de entrada é pela Espanha, que é um país que já é conhecido por não ser muito assim chegado em imigrantes lá. Então isso causou também um transtorno. Mas a Alemanha chegou e falou, não, vamos dar uma solução para isso, e alguns países acabaram aceitando, de diferentes maneiras e diferentes quantidades, os refugiados. Houve um país, no entanto, a Hungria, que faz divisa com a Sérvia, que é outra porta de entrada, principalmente para quem vem do leste europeu, que subiu uma barreira, tipo a do Trump, negocinho do muro e tal, para poder conter o fluxo de refugiados. Isso deu um problema danado, ele virou vilão da Europa e começou uma séria discussão de como promover ações para que as pessoas pudessem ser recebidas. Em alguns países escandinavos, por exemplo, algumas famílias acabaram adotando alguns refugiados e tal, mas isso foi durante um período em que teve um fluxo maior. Agora as coisas são mais controladas e em alguns países, como eu disse, a Espanha, eles estão tentando, que é isso que está acontecendo, expulsar. Nós citamos aqui que o maior número de refugiados vem da Síria, e a Síria está num caso sério desde 2011, com uma guerra civil arrastadíssima, e lá a coisa é muito complicada, porque é o governo brigando com rebeldes, e o governo é apoiado pela Rússia e os rebeldes pelos Estados Unidos. Então há uma intervenção externa de dois países que a gente sabe que não se bicam muito, que tem dois malucos no poder, e isso tem acentuado uma tensão internacional. Fora isso, lá, devido a toda a devastação pela guerra civil, o Estado Islâmico ocupou uma parte do país, a Al-Qaeda, lembra da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, lá do Afeganistão, também entrou com uma parte do país. E existe lá a maior nação sem um Estado para viver, que são os curdos. E todas essas pessoas, ora estão apoiando um, ora apoiando o outro, e está um salseiro danado. Então, o pessoal está fugindo de lá, mas não tem nenhum ali luzinha no horizonte de que o conflito por lá vai acabar. E por falar em Estados Unidos, eles são um dos responsáveis pelo fluxo de fugitivos da Síria devido aos bombardeios que eles realizaram lá. Mas, apesar disso, ele proibiu a entrada de pessoas de 7 países. Isso causou uma polêmica porque foi bem na época do Oscar. Então, teve pessoas indicadas ao Oscar que não puderam entrar nos Estados Unidos. E o discurso é por conta da questão da guerra do terror, que são nacionalidades todas devastadas, bababá, só que eles contribuem para isso, né? Diante desse desespero todo, da maior crise humanitária do século atual, né? Muito causado por conta dos refugiados, há algumas coisas aí para a gente poder ter um pouco de esperança. Dia Mundial do Refugiado, que serve para a gente refletir, pensar um pouco sobre como podemos ajudar, o que está acontecendo, se pôr no lugar do outro, né? A questão da empatia, que é muito importante. E um dado legal que aconteceu aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro, que pode ser um dado cultural interessante, é que nesta Olimpíada houve o primeiro time de refugiados feitos, né, que são as pessoas sem pátria, que participaram, e tem uma porta-voz, a nadadora síria Yusra Mardini, que tem uma história de vida muito interessante. 20 people on the boat, so after like half an hour or 15 minutes, the motor stopped. I lost everything. I just had the t-shirt, jeans, even I don't have flip-flops, and all the refugees. All because I want to show everyone that after the pain and after the storm come calm days.
É isso aí, pessoal. Refugiados pode ser um tema da redação, então pesquise mais a fundo. Não se esqueça de sempre se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar e deixe aí recados para nós, sugestões de pauta. Um abraço e até amanhã.